Boa noite. Como eu havia prometido, eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho. Vou ser bem breve, porque se eu for contar tudo não vai caber no vídeo, porque é muita coisa. Para quem não sabe, me chamo Sabrina. Eu tenho uma filha de 10 anos que nasceu prematura. Ela nasceu com 1,4 kg, bastante baixo peso. Ela foi para UTI. O motivo foi a eclâmpsia. Eu tive eclâmpsia grave, eu sofri muito. E eu não pensava em outra gravidez logo, porque eu tinha trauma, né? E 8 anos depois, eu e meu esposo decidimos ter outro bebê. Eu engravidei, era uma menina. E eu tive novamente eclâmpsia grave. Só que dessa vez a minha bebê só sobreviveu 4 dias. Teve que ser feito um parto de emergência bem prematuro, né? Minha bebê nasceu de 530 gramas. E o médico foi bem claro comigo que ela não sobreviveria, porque além dela ser uma bebê grave, ela já tinha sofrido muito dentro do meu útero, né? E ele precisava salvar a minha vida. E pra mim ali foi o fim. Eu achava que pelo motivo de eu ter cargos na igreja, pelo motivo de eu servir a Deus, de eu fazer a obra, eu não poderia estar passando por um momento daquele. Só que a partir dali, Deus me fez saber que não é isso que Ele quer de nós, não é um cargo, não é você fazer a obra. O que Ele quer de nós é a intimidade. Ele quer que nós sejamos amigos dEle, né? A gente não mostra ser cristão dentro da igreja, a gente se mostra cristão no nosso lar, quando não tem ninguém nos vendo. Essa é a hora que a gente mostra ser cristão. E eu me lembro que no ano de 2019 foi o ano do meu luto, foi o ano que eu mais busquei ao Senhor e foi o ano que eu mais senti a presença de Deus, foi o ano que Deus mais falou comigo. E Deus sempre falava essa palavra para mim, que eu vou ler para vocês agora, que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Essa palavra foi escrita por Jó, né? Ele se encontrava desesperançado. Ele não tinha mais esperança de vida, ele não tinha mais esperança de conseguir tudo que ele perdeu, que foram seus filhos, os seus bens. E eu não digo que eu me sentia como Jó, porque eu acredito que nenhum ser humano suportaria o que Jó suportou. Mas eu também me encontrava sem esperanças. Eu achava que eu não era uma mulher capaz de conseguir gerar um bebê e ter um bebê de 9 meses com o peso de um bebê normal, sem passar por todos os problemas, né? E foi aí que começou a minha luta. Deus colocou médicos enviados por Ele na minha vida que me fizeram descobrir uma trombofilia. Eu descobri que eu sou trombofílica, eu tenho SAF, que é um tipo de trombofilia que causa coágulos no meu corpo além do normal, e isso causa abortos espontâneos, causa restrição de crescimento, infarto placentário, pressão alta na gravidez, tudo isso. E logo depois que eu descobri, eu comecei a orar, pedindo a Deus um filho homem para me chamar ele de Isaac. Mesmo a minha fé sendo do tamanho de um grão de mostarda, mas era apenas isso que Deus queria, né? E eu sempre orando, sempre participando de tudo da igreja. Foi o ano que eu mais busquei ao Senhor, né? Como eu já falei. E uma irmã foi usada na minha igreja, em um culto de mulheres, para me falar que onde tinha acontecido morte, Deus ia fazer vida. E eu recebi aquela palavra para mim mesmo, com medo, mesmo sem saber como ia acontecer, porque eu sabia que numa possível gravidez o tratamento era muito caro e só um milagre para conseguir pelo governo era muito difícil. Mas até isso o Senhor proveu. Em outubro eu descobri que estava grávida. Deus providenciou o meu tratamento pelo governo, eu consegui todas as injeções. Do começo ao fim da gravidez eu não comprei uma,
Eu ganhei todas. E descobri em janeiro, no dia 2, que era um menino, que eu estava esperando um Isaac. E assim, o que eu tenho para falar para vocês é que por mais que seja algo impossível, por mais que seja algo que o homem diga que não vai dar certo, que você vai morrer, porque eu ouvia isso dos médicos, que era loucura, que eu podia morrer, que eu podia perder de novo, eu não desisti, porque Deus havia me prometido. Então você tem que ter a certeza, a convicção que se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir no tempo dele. E Ele é fiel também para te dar muito mais do que aquilo que tu pediu, muito mais do que aquilo que tu imaginou. Ele é fiel para te dar no tempo dele. Não adianta a gente querer gerar um Ismael, que foi o que Sara fez, né? Ela se precipitou, mas Deus tinha o Isaac para dar para ela, do ventre dela. Então nós temos que saber esperar o nosso Isaac, que vai vir de nós. E eu lembro que com 5 meses de gravidez, as coisas começaram a desandar, minha placenta começou a sofrer insuficiência. E o médico falou pra mim que o meu bebê era inviável, que eu não ia suportar segurar ele nem até 6 meses de gravidez. E eu lembro que nesse dia eu fiz um propósito com o Senhor, em oração. Todos os dias eu orava ao Senhor insistentemente. A Bíblia nos fala que pedi, pedi e dá-se-vos-á. E assim eu fiz. Todos os dias eu orava a Deus pelo meu filho e pela minha vida, porque eu também tinha medo de morrer, né? E eu lembro que em uma dessas minhas orações, Deus falou comigo essa palavra, que eu vou ler aqui para vocês. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 20. Versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. E a partir desse dia eu tive a certeza de que o meu filho ia sim nascer no tempo certo, com o peso de um bebê normal. E ele ia vir direto para os meus braços, da mesma forma como o Senhor havia me prometido. E assim Deus fez. O meu Isaac nasceu no hospital onde eu sofri morte, onde eu perdi a minha filha. No mesmo hospital, Deus fez vida com o mesmo médico, e sendo que tudo diferente. Meu Isaac nasceu no dia 29 de maio no Hospital São Camilo de Leles, no hospital que eu saí arrasada, de luto, sem a minha filha, com o meu colo vazio. Eu saí com o meu colo cheio, com o meu Isaac nos meus braços. O meu filho não foi para a UTI, apesar dele ter nascido somente de 36 semanas. Ele veio direto para os meus braços, ele mamou nos primeiros minutos de vida. Tudo que eu pedi a Deus se cumpriu. Basta nós termos fé, né? E eu quero te dizer que se Deus ele te prometeu um Isaac, não somente um filho, um Isaac. Quando eu falo Isaac, eu falo um milagre, algo que é impossível. Ele vai cumprir. Basta você permanecer fiel. Vai acontecer. E Deus vai cessar dos seus olhos toda lágrima. O tempo de choro vai acabar, assim como o meu acabou. E vai vir o tempo de alegria, vai vir o tempo de restituição. Assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E a dor, ela não é para o nosso fim, ela não é para a nossa morte. Ela é para o nosso aperfeiçoamento. A dor, ela nos aproxima de Deus. A dor, ela nos dá esperança. Ela nos dá experiência para que nós possamos ajudar outras pessoas, né? E eu me identifico muito com Sara, porque para Sara era impossível ela ter um filho, porque ela não tinha mais o costume das mulheres, né, que faz com que nós engravidemos, que é a menstruação. Sara já era uma mulher velha, Abraão também, e Deus fez o impossível na vida dela. E assim Deus fez na minha vida algo que era impossível, que os médicos falavam que era loucura, que eu não tentasse mais. E eu em nenhum momento
desisti, né? Eu segui firme nas promessas do Senhor. E eu vou ler outra palavra para vocês que se encontra no livro de Hebreus, que fala sobre fé, né? Que é algo que nós não vemos, é algo que nós não conseguimos tocar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora eu vou para o versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Continue firme, continue sendo fiel, que no tempo certo Deus vai cessar o seu choro. No tempo dele, ele vai te entregar o teu Isaac, aquilo que tu tem pedido ao Senhor, aquilo que tu tem consagrado em oração. Tu vai ter o Isaac nos teus braços, assim como eu tive o meu. Amém? O nosso Deus, ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ele é o mesmo Deus que curou o cego, ele é o mesmo Deus que cooperou todos os milagres antigamente. Ele ainda opera hoje. Seja fiel, ore, peça que ele vai te entregar. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Foi só um pedacinho do que Deus fez na minha vida, porque, como eu falei, é muito longo. Que Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite.